Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre filmes e séries, mais especificamente sobre entretenimento. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu era uma pessoa apaixonada por séries e filmes, apaixonada por esse tipo de conteúdo e já assisti diversos tipos. Mas Deus trabalhou muito profundamente na minha mente, trabalhou muito profundamente em mim, na minha vida espiritual, sobre esse tipo de conteúdo. E após muitos estudos, após muitos aprendizados sobre o assunto, após me aprofundar muito na palavra de Deus sobre essas questões, eu vim aqui gravar para vocês esse vídeo, porque eu acho que assim como Deus fez essa reforma, essa transformação em minha vida, Ele deseja fazer na sua vida também. Então eu estou aqui hoje apenas como uma mensageira do Senhor, porque essa palavra, essa mensagem, essa instrução não é minha, mas dele, tá certo? Veja com um olhar mais amplo. Olhe ao seu redor, olhe as séries que estão à sua volta nas mídias, né? Nos canais de streamings, que você possa olhar ao redor, porque esse campo ele é muito amplo, além do que eu posso aqui expressar. Por ser um assunto muito sério, que eu tive que orar muito para vir até aqui falar, eu quero iniciar esse vídeo também orando com vocês, tá certo? Então vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa tua mensagem. Me usa como instrumento em tuas mãos, que nada nos impeça de compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Que esse vídeo possa alcançar pessoas que precisam, que vidas sejam transformadas através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua graça e porque o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida. Entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Além da primeira motivação que eu falei aqui pra vocês para me gravar esse vídeo, ter sido essa mudança que ocorreu em minha vida, também foi a reviravolta que deu da série Stranger Things. Acho que assim fala, Stranger Things. Traduzindo para o português, Coisas Estranhas. Então, o nome já diz muito. Essa série viralizou esses últimos dias porque saiu uma nova temporada. O que eu vi dessa série foi alguns fragmentos que apareceram nos meus sugeridos de pessoas comentando sobre. E eu vi que ele aborda um misticismo muito grande, né? Abordam questões muito, como o nome próprio já diz, estranhas. Quando eu era mais nova e não tinha tanto relacionamento com Deus, eu cheguei sim a assistir. Acho que uma temporada dessa série, ela tava bem recente. E eu sei de um pouco do que ela retrata. Então tem sim ocultismo, tem sim magia, simboliza muito, essa série mostra muito as trevas, né? E todas essas questões aí. Mas eu não quero me aprofundar nela especificamente. Eu quero falar sobre o perigo dos filmes e séries. E eu quero falar não apenas por falácia ou achismo, mas por aquilo que está na palavra de Deus. Então, durante esse vídeo, eu vou ler aqui diversos versículos. Já adianto que provavelmente, na verdade, esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que os meus vídeos costumam ser. Mas que você continue aqui até o final, porque Deus tem uma mensagem para você. Então, eu separei aqui diversos versículos, eu vou lendo com vocês, a gente vai destrinchando e comentando mais sobre isso, tá certo? Então, vamos lá, iniciar. É claro que eu não poderia deixar de iniciar a série de versículos com outro versículo, a não ser esse, que é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu amo esse versículo e eu gosto de usar ele para tudo na nossa vida, porque a gente deve pegar ele como base. Como base para tudo aquilo que vamos fazer, falar, aquilo que vamos ouvir, assistir, ler. Será que o que eu estou vendo é verdadeiro? Tô olhando pra cá porque a Bíblia tá aqui. Será que tudo que eu estou vendo é respeitável? Será que essa série é justa, é pura, é amável, é de boa fama? Existe alguma virtude nela ou algum louvor? Quando a gente coloca esse parâmetro de basear aquilo que estamos consumindo com a palavra de Deus, em específico esse versículo, nós percebemos que muitos conteúdos que nós assistimos, consumimos, não agrada a Deus.
Esse versículo aqui ele é muito claro sobre aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Mas vamos continuar. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Aquilo que assistimos, que vestimos, aquilo que ouvimos, que lemos. Então, tudo deve glorificar a Deus. Será que eu assistindo Stranger Things? Será que eu assistindo Harry Potter? Será que eu assistindo La Casa de Papel? Todas essas séries que estão tão famosas aí mundo afora. Será que eu fazendo tudo isso vai honrar a Deus? Será que o conteúdo que eu estou lendo, consumindo, vai honrar a Deus? Vai glorificar o nome dele? O versículo é muito claro. Tudo, fazei tudo para a glória de Deus. E não existe exceção. É literalmente tudo. Então, é algo que devemos avaliar. Agora vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com as práticas e condutas mundanas. Muitas vezes, quando nós assistimos alguns tipos de séries e filmes, nós tornamos aquilo que para Deus é abominável como natural. A gente se conforma com aquilo. A gente naturaliza atitudes e ações que desonram a Deus por aquilo que estamos vendo. Eu quero apresentar para vocês algo interessante, que é o estudo sobre os neurônios espelho. Se você nunca ouviu falar sobre isso, já pega o seu Google e já pesquisa. Neurônios espelho são um tipo de célula cerebral que dispara tanto quando realizamos uma ação, quanto quando observamos alguém fazer essa mesma ação. Então, um exemplo. Quando você vê alguém pegar uma uva, seus neurônios espelhos se ativam como se você estivesse pegando a uva, simulando a ação internamente. Então, todos nós temos neurônios espelho em nossa mente. Então, para o nosso cérebro, aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos assistindo, é como se nós mesmos estivéssemos fazendo. Então, se você está assistindo algo que envolve prática de magia e feitiçaria, para o seu cérebro, você mesmo está fazendo aquilo. Se você assiste uma série ou um filme que tem roubo, que tem matança, para o seu cérebro, é como se você mesmo estivesse fazendo aquilo. Quando eu me dei conta de quantas vezes eu assisti algo que continha matança, que continha feitiçaria, eu falei, poxa, Senhor, me perdoa. Houve em mim realmente essa reflexão, porque se tudo aquilo que a gente coloca dentro dos nossos olhos, para nosso cérebro, é como se a gente fez, então eu já matei, eu já roubei, eu já pratiquei a feitiçaria. Então eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e pedir perdão a Deus. Então por isso nós devemos ter um cuidado a mais com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, porque nós achamos que não é nada demais, não tem problema, isso não vai me afetar, mas pelo contrário, afeta sim, mesmo que não conscientemente. Eu notei algumas coisas aqui que vinham nos meus pensamentos enquanto eu estudando, anotei para não esquecer de falar para vocês, então vou pegar aqui minha cola. O que consumimos vai nos moldando. Passamos a normalizar aquilo que antes era abominável e ruim. Tudo aquilo que entra pelas janelas da alma tem influência sobre nós e abre brechas para o inimigo entrar em nossa vida. Então, em Mateus 6:22, diz muito claro: se seus olhos foram bons, todo o seu corpo será. Se não, o contrário, né? Você já sabe. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos, aquilo que você vê, que você assiste, molda você. Molda quem você é. Molda a sua vida. Entendeu? E nós nos levamos tão a sério essa questão. Agora vamos ler Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Muitas vezes nós, cristãos, nós que cremos em Deus, nós queremos viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida que honre e glorifique ao Senhor. Porém, nós fazemos aquilo que está contrário à palavra de Deus. E o versículo é muito claro. Como pode nós mantermos pura a nossa vida, o nosso caminho? Observando segundo a tua palavra. E na palavra de Deus diz muito claro tudo aquilo que é abominável para ele.
Inclusive, tem versículos aqui que eu separei para vocês que falam muito claramente aquilo que é abominável para o Senhor, aquilo que desonra a Ele. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso, através daquilo que estamos assistindo e colocamos, e que estamos colocando em nossa vida. Porque não tem como nós termos uma mente pura, uma vida pura, santa, que glorifica o Senhor, se aquilo que estamos colocando em nossa mente é apenas lixo, é apenas coisas que vão desonrar a Deus, desrespeitar o nome dele. E isso é muito sério. Porque Deus permitiria, se agradaria dos seus filhos assistirem aquilo que ele abomina, aquilo que ele abominou em sua palavra. Então, como é que Deus se agradaria? Deus acharia legal nós assistirmos e consumirmos conteúdos que contém prostituição, que contém assassinato, que contém mentiras, que contém magia, feitiçaria, se foi exatamente esse tipo de coisa que ele abominou na sua palavra. É muito importante a gente parar para refletir nessa questão. Uma coisa que nós não podemos deixar de perceber é que o mundo normalizou o feio, normalizou o assustador. Mas Deus, não. Deus, ele não muda. Ele permanece o mesmo. E Deus não se agrada das trevas. E a gente consegue ver muito claramente em alguns tipos de série que são tratadas como fictícias, como ficção científica. Mas Deus não se agrada das trevas. O inimigo, ele até tenta colocar outros nomes, mudar o sentido da palavra, mas continua sendo desonroso para Deus. Deus diz muito claramente em sua palavra que é o belo que deve ocupar a nossa mente. Está lá em Filipenses 4:8 e também em outros versículos. É aquilo que é belo, aquilo que é honroso que deve ocupar a nossa mente. E nós sabemos muito bem aquilo que não é belo e que muitas vezes nós colocamos diante de nossos olhos. Muitas vezes a gente olha para esse tipo de conteúdo e diz: não é nada demais, isso não vai me afetar, isso não vai entrar na minha mente, isso não vai fazer diferença em minha vida, é apenas um filme, é apenas uma série, é só um entretenimento. Porém, nós esquecemos que nós somos falhos e carnais, nós somos fracos e não conseguimos vencer por nós mesmos. Esquecemos que se até Cristo precisou vigiar e orar sem cessar, quanto mais nós, frágeis pecadores, que se deixa levar pelo entretenimento e ainda acha nada demais. Nós juramos que o inimigo não vai usar esse tipo de coisa. Ingenuidade nossa ou negação da realidade? Porque o inimigo tem se aproveitado do entretenimento, das mídias, para nos atacar sem que a gente perceba. Muitas vezes nós achamos que o ataque de Satanás será visível, será físico, e nos esquecemos que ele tem trabalhado nesse tipo de coisa para assim adentrar em nossa vida, adentrar em nosso lar, sem que percebamos. E estamos dando espaço para ele atuar em nossa vida, nos afastar do Senhor e nos levar para a destruição, achando que é nada demais. E muitas vezes, o que é que ele faz? Ele traz um filme, uma série dessa, com esse tipo de conteúdo, e nos faz pensar que ali tem uma lição boa. Não é tudo ruim no conteúdo que está aqui. Tem um ensinamento. Só que nos esquecemos que é óbvio que Satanás não vai mostrar as garras dele. Não vai mostrar claramente os seus planos nas séries e filmes. É claro que ele vai trazer resquícios de algo bom para que a gente possa assistir. Porque se fosse revelado os planos dele, se fosse revelado apenas aquilo que é ruim em séries e filmes, nós não assistiríamos. Nós não faríamos isso. Então ele precisa deixar algum resquício, algo bom ali, para chamar nossa atenção, para nos atrair. O inimigo nunca deixou tão claro que ele está trabalhando no entretenimento quanto agora. Quando ele lançou há um tempo atrás uma série intitulada com seu próprio nome, contando uma história fantasiosa de quem era Lúcifer. Ele era bonzinho. Como pode nós, que cremos em Deus Todo-Poderoso, parar para assistir uma série que se intitula com o próprio nome do inimigo do Senhor? Uma série que coloca Deus como mal e o inimigo como bonzinho. Já parou para refletir nisso? O inimigo nunca foi tão claro. Ele nunca deixou tão aberto a influência dele nesse tipo de coisa. Precisei dar uma diminuída na qualidade do vídeo, tirar do modo cinema para conseguir continuar gravando, porque infelizmente o celular deu memória cheia. Então vamos continuar, porque nada vai impedir que esse vídeo saia, que esse vídeo seja gravado, porque essa mensagem é do Senhor. E eu repreendo em nome de Jesus Cristo qualquer poder do inimigo
está tentando impedir que essa mensagem chegue até você. Em nome de Jesus. Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria lá do alto, as coisas que vêm lá do alto, elas são assim. Elas são puras, elas são tratável, plena de misericórdias, com bons frutos, imparcial, sem fingimento. Será que o que estamos assistindo vem lá do alto ou do inimigo? Peraí, comparando aquilo que você tem assistido com o que está na palavra de Deus, aqui, dizendo que vem do alto. Será que o conteúdo que você tem assistido tem se aproximado de Deus? É de Deus? Vem de Deus? É algo que a gente precisa se questionar. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara sobre aquilo que pertence ou não a Jesus. Aquilo que pertence ou não ao Espírito Santo. A influência de Deus. O inimigo está nos fazendo acreditar que aquilo que ouvimos e vemos não tem importância, permitindo assim que pouco a pouco ele tenha o domínio sobre nossa vida e mente. É engano do inimigo nos fazer achar que aquilo que assistimos, aquilo que lemos, não tem tanta importância assim. E pouco a pouco, exatamente por essas coisas que ele vai entrando em nossa vida. O inimigo gosta de implantar alguns requisitos de algo aparentemente bom, como eu falei anteriormente, para termos a ilusão de que vale a pena consumir aquilo, porque existe uma boa lição. Boas lições se encontram em conteúdos que têm como base o agir de Deus e a sua palavra. Não se iluda com o inimigo, pois se ele tem poder de aparecer como um anjo de luz, imagina colocar fragmentos de coisas boas para roubar a nossa atenção. O que o inimigo de fato quer é nos distrair, é nos levar para longe da palavra de Deus, porque longe da palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis, não conseguimos perceber aquilo que vem ou não do Senhor, aquilo que vem do alto, como diz aqui em Tiago 3,17. Agora vamos lá para 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus ela é muito clara, nós não somos qualquer pessoa, nós somos separados, somos sacerdócio real, povo escolhido por Deus para levar a sua mensagem. Será que condiz com povos que foram escolhidos por Deus para levar a sua mensagem? Consumir algum tipo de entretenimento, consumir entretenimentos que contêm prostituição, homicídio, magia, feitiçaria, mentiras e tudo aquilo que se abomina? Não faz sentido, seria hipocrisia. O Senhor nos chamou para sermos separados, sermos santos. Agora 1 Pedro 1,16, que diz assim: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Como ser santo como Deus é santo? Vivendo de acordo com a palavra dele. Como ser santo como Deus é santo? Vivendo como ele viveria aqui nessa terra. Será que Deus assistiria essas séries e filmes conosco? Será que Deus pararia para consumir esse tipo de conteúdo que temos consumido? Para ler certos tipos de livro? Para consumir conteúdos que, por trás, bem disfarçadas, tem mensagem que desonra o Filho de Deus, assim como alguns tipos de filmes e séries de super-heróis? Vamos ter cuidado, porque Deus ele é um Deus santo, Deus honroso, e para imitá-lo, sermos santos como ele é santo, assim como diz aqui em 1 Pedro, nós precisamos renunciar tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que desonraria a ele, tudo aquilo que ele não faria. Isso não é possível, porque a palavra diz muito clara que nada é impossível para Deus. E a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Então, com Deus, nós conseguimos. Agora, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo, ele é muito astuto. Ele não para um segundo. Ele trabalha 24 horas por dia, todos os dias, a todo instante, para nos destruir. Então ele usa qualquer arma, inclusive o entretenimento, as mídias, os filmes, as séries, para nos devorar, para nos destruir. Sem que a gente perceba, a gente vai caindo pouco a pouco
mais fundo, mais profundo, até estarmos completamente perdidos e longe do Senhor. Então, cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. O evangelho é renúncia, não conformismo. O evangelho é fazer morrer os próprios desejos e fazer morrer o eu. É não viver para satisfazer nossas próprias vontades. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade é realmente assistir esse tipo de conteúdo, porque todo mundo tá assistindo, todo mundo tá consumindo, tá todo mundo amando essa série, amando esse filme. Porém, nós precisamos fugir daquilo que tem recebido os aplausos do mundo. Porque o próprio Cristo falou que o mundo não vos ama porque vocês me amam. E o que faria nós? Se envolvendo, assistindo, consumindo aquilo que o mundo tem amado? Se o mundo ama, Deus não ama, porque não há como haver conexão entre a luz e as trevas. Se o mundo está dizendo que sim, pode ter certeza que Deus está dizendo que não. Se o mundo diz que tal série é boa, é perfeita, é muito bom, tem coisas boas, não se iluda, porque Deus está dizendo que não. Deus não habita onde há trevas. Deus não habita onde há trevas, isso é muito claro. Deus não habita onde há coisas que desonram o nome dele, onde há coisas que ele foi muito claro em sua palavra, dizendo que era abominável, que é abominável. Eu já ouvi muitos argumentos para se assistir Stranger, não sei como é que fala, gente, Stranger Things. Aquela série lá, vocês já sabem. Já vi muita gente usando argumento dizendo que representa bem o mundo espiritual. Você quer realmente entender como funciona o mundo espiritual? Vá na palavra de Deus. Não confie nesse tipo de conteúdo. O inimigo, ele dá uma visão distorcida do que é realmente a vida espiritual. E ele usa desse tipo de argumento só para te prender ainda mais nesse tipo de série. Quando você assiste esse tipo de coisa, o inimigo está vencendo a guerra espiritual em sua vida. Ele está vencendo mais uma batalha. Todas as vezes que nós nos sentamos para consumir conteúdos que desonram a Deus, mas que glorificam o nome de Satanás, ele está vencendo a batalha em nossa vida. Agora vamos para Gálatas 5, versículo 19 ao 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está bem claro aqui, todo aquele que pratica esse tipo de obras carnais não herdará o reino dos céus. Mas veja bem, se você consome esse tipo de conteúdo, você também está praticando. Lembra lá que a gente falou dos neurônios espelhos? Aquilo que você vê para o seu cérebro é como se você estivesse praticando. Então, toda vez que nós assistimos algum conteúdo que contém as obras da carne, nós, conscientemente ou não, aí estamos praticando. Nós estamos desonrando a Deus, enchendo nossa mente com aquilo que Deus abomina. Como pode o Espírito Santo, como pode a presença de Deus habitar em uma mente, em um corpo, que só há coisas que desonram a Ele. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O inimigo tem nos enganado com essas coisas. Efésios 5:3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos. Olha como é claro nesse versículo. Nem nada de impureza, nada de impudicícia, que significa falta de pudor, de moral, imoralidade, indecência, falta de honra e desonestidade. Nem citar, nem conversar sobre esse tipo de coisa a gente deve fazer. Nem chegar a pensar, a falar sobre aquilo que não tem pudor, sobre aquilo que é imoral, indecente e desonesto. Se a palavra de Deus é clara que não devemos nem citar isso, nem falar sobre esse tipo de coisa, quanto mais assistir, ler, ouvir aquilo que contém essas características. Então, precisamos vigiar muito, ter muito cuidado com as músicas que ouvimos, os livros que lemos, os filmes que assistimos, as séries e todo esse conteúdo que é para nos entreter.
que muitas vezes é esses mesmos conteúdos que roubam o nosso tempo. Além de serem conteúdos que não edificam nossa vida, ainda tem roubado o nosso tempo de passar com Deus. Nós estamos horas e horas, mais horas, assistindo filme, ouvindo uma música, assistindo uma série. E passamos 20 minutos, 30 minutos falando com Deus. Essa conta não bate, não é? Então, é assim que o inimigo tem nos distraído e nos levado para mais longe do Senhor. Vamos para o texto de Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejam cúmplices. Você vê que aquele conteúdo ali é das trevas, é do inimigo, não está de acordo com a palavra de Deus, você vai continuar assistindo, vai continuar sendo cúmplice. Não, pelo contrário, reprove-a. Reprove esse tipo de coisa, reprove aquilo que desagrada a Deus. Essa é uma ordem do Senhor. Reprove aquilo que não vem das trevas, não seja cúmplice. Não invista nessa indústria que tem afastado as pessoas, tem te afastado de Deus. Não invista seu tempo, não invista seu dinheiro, não invista em conteúdo das trevas. Pelo contrário, reprove-os. Muitas vezes a gente está confortável nessa situação. Confortável em viver uma vida qualquer, uma vida de frieza espiritual. Se eu sinto prazer, se é algo que me agrada assistir, conviver, consumir esse tipo de conteúdo. Uma frase que eu li recentemente diz o seguinte: a frieza começa com o conforto e cresce com a distração. Nós somos frios porque estamos confortáveis no estado em que estamos. Não é ruim assistir séries e filmes, não é ruim ouvir certos tipos de música. É confortável, porém, isso é uma distração. Então, a frieza continua, ela permanece, ela vai crescendo, aumentando, nos afastando cada dia mais de Deus. Essa zona de conforto que nos mantém no estado em que estamos é uma armadilha de Satanás. O inimigo nos faz sentir confortáveis no estado em que estamos, consumindo o que estamos consumindo, e tá tudo bem. Mas na realidade não está. É só mais um engano dele para nos afastar do Senhor e nos impedir de reconhecer que precisamos de uma reforma, uma restauração em nossa vida. Agora vamos lá para Josué 23:11. O seguinte: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, vosso Deus. Se empenhe. Não é fácil guardar a sua alma, não é fácil guardar a sua mente pura, mas é possível. Impeça os seus olhos de ver certas coisas, impeça os seus ouvidos de ouvir certas coisas. Você sabe muito bem o que é. A gente já viu aqui na palavra de Deus. Não coloque dentro dos seus olhos aquilo que desagrada a Deus. Se empenhe, porque o verdadeiro amor a Deus é obedecê-lo, é honrar e glorificar a Ele. E através dessas coisas, consumindo esses conteúdos, nós estamos desagradando a Ele. Então essa não é uma atitude fácil. Não é fácil abandonar aquilo que pra gente é prazeroso. Não é fácil, mas vale a pena. Porque vida só é vida plena quando vivemos com Cristo e para Cristo. E para viver para Ele verdadeiramente, temos que fazer a vontade dEle. Vamos agora para o próximo versículo, que é Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Fazei morrer a sua natureza terrena, que é todas essas coisas. Então, nós já temos essa natureza ruim dentro de nós. E se nós a alimentamos ainda mais, as coisas só pioram. Nós somos cada vez mais degradados. E quando Deus diz também pra gente fazer morrer a nossa natureza, que inclui essas coisas aqui, fazer morrer não só a nossa vida, mas também fazer morrer diante dos nossos olhos. Não assista, não consuma esse conteúdo. Se você deve abandonar essas práticas, por que você vai assistir? Por que você vai ouvir? Por que você vai ver? Por que você vai... Por quê? Não faz sentido. Se na palavra de Deus diz pra gente fazer essas coisas morrerem da nossa vida, a gente colocar diante dos nossos olhos, a gente parar, perder nosso tempo ali consumindo essas coisas. Próximo e último versículo, já estamos quase encerrando. Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, negue os seus desejos. É claro que sempre, constantemente, nós só vamos desejar e querer aquilo que desagrada a Deus. É uma luta. Mas tome a sua cruz e siga Ele. Mesmo não sendo fácil, renuncie. Abandone isso.
o verdadeiro relacionamento com Deus é sobre renúncias. A gente sempre vai desejar e querer aquilo que desagrada a Deus. Por isso temos que renunciar. E não é fácil, mas vale a pena. Quando eu comecei a entender que esse tipo de conteúdo, que algumas séries e alguns filmes, algumas músicas não me faziam bem e desonravam a Deus, a gente sempre tem uma noção, mas quando se aprofunda nisso e entende a gravidade, a gente se assusta. E agora? Eu gosto tanto disso, me faz bem, entre muitas aspas, me faz bem, como é que eu consegui abandonar isso? E aí, quando eu dei conta de mim mesma, eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso de sua ajuda. Pai, me faça abandonar essas coisas. Me ajuda a não desejar mais. Eu fiz uma simples oração. E o Senhor me ajudou. Não é por mérito meu, mas pela graça dele. Então, se você pedir, se você orar, o Senhor vai te ajudar a vencer. Então, esse versículo ele foi muito claro quando ele disse, né? Negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo envolve, inclusive, o nosso gosto pervertido, que nos atrai para entretenimentos que nos distanciam de Deus e o desagrada. Quero que você pare agora e pense comigo. O pensamento que eu escrevi aqui, então você vai ouvir eu lendo. Se minha mente está cheia de uma determinada coisa, consequentemente, é isso que vai ocupar meus pensamentos. E esses pensamentos se tornarão ações, que se tornarão hábitos, e hábitos se tornam caráter. E o seu e o meu caráter definem o nosso destino. Então, quando a gente enche nossa mente de uma determinada coisa, é sobre aquilo que vamos pensar. E pensamentos se tornam ações se tornam hábitos se tornam caráter, e caráter define o seu destino. Com o que você tem preenchido sua mente? De acordo com os seus pensamentos, qual é o seu destino? Do que sua mente está cheia? Então, uma reflexão que a gente deve fazer diariamente. Eu quero compartilhar com vocês algumas citações da escritora Ellen White. Então, eu vou ler aqui para vocês, vou fazer alguns comentários breves pra gente encerrar esse vídeo. Ela diz assim: os maus pensamentos destroem a alma. O poder de Deus para converter muda o coração, enobrece e purifica os pensamentos. É pelo poder de Deus que nós somos vitoriosos, somos transformados. A menos que se faça um resoluto esforço para manter os pensamentos centralizados em Cristo, a graça não pode revelar-se em sua vida. É a graça junto com seu esforço. A mente tende a ocupar-se na luta espiritual. Todo pensamento tem de ser elevado em cativeiro à obediência de Cristo. Todos os hábitos têm de ser postos sob o controle de Deus. Todos os pensamentos devem ser levados cativos a Cristo. É em Cristo, em sua palavra, que nós devemos pensar. Todos os nossos hábitos têm que ser postos em controle de Deus. Então, seus hábitos são aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa é de acordo com aquilo que você coloca em sua mente. Coloque em sua mente tudo aquilo que vem de Deus. A palavra dele, a vontade dele, os desejos dele. Priorize pensar nas coisas eternas. E tudo mudará em sua vida. A mente tem de se ocupar-se na luta espiritual. Nós estamos em uma batalha constante. Nós não podemos esquecer esse fato e manter nossa mente focada nisso para que a gente possa se alimentar espiritualmente para vencermos essa grande luta, essa batalha. Veja no que ela diz. Vocês devem conservar-se afastados do terreno encantado de Satanás e não permitir que a mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo, podem e devem ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até seus pensamentos devem ser levados em sujeição à vontade de Deus e seus sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Sua imaginação não lhes foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada de acordo com sua vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgam que, como os cristãos, não é lhes requerido restringir os pensamentos e sentimentos, vocês são levados sob a influência dos anjos maus e convidam a presença e o domínio deles. Ainda outra citação dela. Se houver um meio qualquer meio, pelo qual Satanás possa alcançar o acesso à mente, ele semeará o seu joio e fará crescer até que redunde em farta colheita. Em caso algum, pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e convidemos a entrar.
Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. O inimigo ele não tem acesso a nós, a menos que abramos portas voluntariamente. E essas portas se abrem através de séries e filmes, músicas, conversas, através de muitas coisas, mas principalmente do entretenimento. Através de conteúdos que desonram a Deus e só glorificam o nome do inimigo. Através de séries, filmes e músicas que favorecem as coisas da carne, que tem prostituição, lascívia, magia, impurezas. Então, cuidado, porque muitas vezes nós temos aberto portas para o inimigo entrar em nossa vida. O desejo de excitação e agradável entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus, e especialmente aos jovens. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra da preparação para cenas que se acham num próximo futuro. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante estimulação, a fim de induzir os prudentes a se unirem aos prazeres do mundo. Entre shows, conferências e uma ilimitada variedade de distrações destinadas a levar ao amor do mundo. E mediante esta união com ele é a fé enfraquecida. Satanás é um obreiro perseverante, um astucioso e mortal inimigo. Sempre que é proferida uma palavra incauta, seja de lisonja, seja no sentido de fazer um jovem olhar algum pecado com menos aversão, ele disto se aproveita, nutrindo a semente, a fim de que se enraize e venha a dar farta colheita. Ele é, em todos os sentidos da palavra, um enganador, um hábil encantador. Possui muitas redes finamente tecidas de inocente aparência, mas astutamente preparadas para emaranhar os jovens e os desprevenidos. A mente natural tende ao prazer e à satisfação do próprio eu. É o método de Satanás, encher a mente de desejo em torno dos divertimentos mundanos, de modo a não haver tempo para perguntar: como vai a minha alma? Como vai a sua alma? O que você tem colocado dentro dela? O que você tem feito com a sua vida? Que tipo de conteúdo você tem consumido? Você viu muito aqui claramente, durante todo esse vídeo, que foi um vídeo bem longo, o quão sério esse assunto é. Cuidado, vigie e ore, se atente àquilo que você coloca dentro dos seus olhos, porque isso aqui tem a ver com a sua vida eterna. Não brinque com a sua eternidade, não brinque com a sua salvação, não brinque com o inimigo, porque ele é muito astuto e ele faz de tudo para nos enganar. Então se apegue à palavra de Deus, ore mais, busque mais e se afaste desses conteúdos, desses entretenimentos que só te levam para mais longe do Senhor. E você sabe quais são cada um deles. O Senhor deseja hoje restaurar a sua vida, fazer uma reforma em seu ser. Se entregue a Ele, esteja disposto a mudar e Ele vai te ajudar. Mas renuncie. Tudo começa com renúncia. Reconheça que você precisa de Cristo, reconheça que você precisa de mudança e Ele vai te ajudar. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Esteja disposto a ser moldado, transformado pelo Espírito Santo e a abandonar todas essas práticas, tudo isso que te afasta de Deus. Enche a sua mente com tudo aquilo que for puro e santo e que glorifique ao Senhor. Não permita mais que o inimigo tenha acesso à sua vida. Não permita mais que ele te engane e te afaste do Senhor. Viva uma vida que glorifique ao nome do Pai. Peça a Ele forças para vencer e Ele vai te ajudar. Cada renúncia valerá a pena. Gente, gravar esse vídeo foi uma batalha espiritual muito forte. O inimigo fez meu celular parar diversas vezes, porque esquentou, porque a memória deu cheia. Foi uma luta, várias e várias vezes parou. Mas Deus é fiel. E eu tenho certeza que Ele permitiu que esse vídeo fosse gravado para que chegasse até você e você pudesse conhecer essa verdade, colocá-la em prática na sua vida. Que Deus te abençoe, que você viva uma vida santa, que honre e glorifique ao Senhor e que seus olhos, seu corpo, tudo em você seja bom e santo, assim como Deus é. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou e fez diferença em sua vida, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, assim como eu e você foi. Até a próxima!